Olá! Dando sequência ao método analítico de resolução de problemas de programação linear, vamos abordar nessa aula uma classe mais ampla desse tipo de problema, que são aqueles que estão em sua forma não padrão. Vimos que um problema de programação linear em sua forma padrão inclui uma função objetivo a ser maximizada e sinais de desigualdade nas suas restrições técnicas apenas do tipo menor ou igual. Entretanto, um problema de programação linear ele pode ser de máximo ou de mínimo. Ele pode conter também em sua formulação sinais de desigualdade do tipo maior ou igual e sinais de igual. Se ao menos uma dessas condições que eu mencionei, seja de mínimo ou sinais do tipo maior ou igual estão presentes na sua formulação, então o problema é dito estar em sua forma não padrão. Esses problemas são tratáveis pelo método simplex também, mas eles precisam ser adequadamente transformados de modo que o algoritmo simplex possa ser aplicado. O procedimento para iniciar a resolução de problemas de programação linear em sua forma não padrão é por meio da utilização de dois tipos de variáveis, as variáveis de folga e as variáveis artificiais. As variáveis de folga são aquelas mesmas variáveis residuais que nós já utilizamos para a resolução de problemas na forma padrão. Já as variáveis artificiais, elas não terão um significado real para o problema, apenas formal, nos ajudando no estabelecimento de uma solução básica inicial, de modo que o método simplex seja aplicável. Após a introdução das variáveis artificiais, o método simplex vai se desdobrar em duas fases. Vamos ilustrar o procedimento utilizando este problema de mínimo, onde temos ali um conjunto de restrições técnicas com sinais variados, primeira inequação com sinal do tipo menor ou igual, segunda restrição com sinal igual e a terceira com sinal maior ou igual. Lembrando que basta que ocorra uma dessas condições, seja um problema de mínimo ou sinais diferentes daquele do tipo menor ou igual, para que fique caracterizado o problema na forma não padrão, que é o caso aqui em que se torna aplicável esse método. Passo 1. Vamos fazer então, para tratar esse problema, a introdução das variáveis de folga e das variáveis artificiais. As variáveis de folga nada mais são do que aquelas residuais que nós já utilizamos no método simplex usual. As variáveis artificiais, elas entrarão aqui segundo determinada regra. Então, como que nós vamos fazer a introdução dessas variáveis? Vamos aqui representar as variáveis de folga na cor vermelha e as artificiais na cor azul. Então, lá onde nós temos lá a primeira inequação um sinal do tipo menor ou igual, entrarão apenas variáveis de folga, no caso uma variável de folga. Na segunda restrição, onde temos um sinal de igualdade, entrará uma variável artificial. E na terceira inequação, onde temos um sinal do tipo maior ou igual, entrarão as duas. Então, como é que ficará transformado em nosso sistema de restrições? Desta forma, temos ali na primeira expressão a introdução de uma variável de folga, em função de termos lá no conjunto de restrições original um sinal do tipo menor ou igual. Na segunda expressão, que já havia uma igualdade, nós introduzimos uma variável artificial apenas, tá? Em função de termos lá um sinal de igualdade no conjunto original de restrições. E na terceira expressão, ocorre a introdução de uma variável de folga com sinal negativo e de uma variável artificial. Aquela variável lá de folga com sinal negativo, ela entra com sinal negativo em função de termos ali no conjunto de restrições original um sinal do tipo maior ou igual. Então eu tenho que remover um excesso de quantidade do lado esquerdo da inequação para torná-lo igual ao lado direito. Tá? Então por isso o sinal negativo. Frequentemente essas variáveis que entram com sinal negativo são chamadas de variáveis de folga negativa ou variável de excesso. Então temos aí o conjunto de restrições agora com a introdução das novas variáveis. E agora no passo 2 nós vamos construir com as variáveis artificiais uma função objetivo artificial que, independentemente da natureza do problema ser de mínimo ou de máximo, ela sempre deverá ser minimizada. Essa função objetivo artificial
dada pela letra W, vai ser igual então à soma da variável artificial A1 com a variável artificial A2. Deveremos agora escrever a função W em termos das variáveis x. Como a função W é igual à soma das variáveis artificiais, nós iremos utilizar o nosso conjunto de restrições técnicas já transformado para, a partir da segunda e terceira equações, isolarmos as variáveis A1 e A2. Movimentaremos então aqueles elementos de x ali para o lado direito das equações, obtendo as seguintes. Escrevendo agora a função W de novo, vamos substituir as correspondentes expressões para A1 e A2 nesta função, obtendo essa expressão algébrica. Juntando x1 do primeiro parênteses com x1 do segundo, então obtemos aí a função W agora em termos de x. Denominamos essa função de função objetivo transformada e junto com a função z, que é a função objetivo original, ela irá ajudar a recompor aí a modelagem do nosso problema, que ficará assim. Um problema com duas funções objetivos, uma z original a ser minimizada e a outra w, que sempre deverá ser minimizada. Iremos agora utilizar uma importante propriedade da programação linear que diz o seguinte: sempre que existir a solução ótima de um problema de programação linear, o mínimo da função objetivo z será igual ao máximo da sua função objetivo simétrica, ou seja, da mesma função objetivo multiplicada por menos 1. Por que iremos utilizar essa propriedade aqui? Já vimos que o algoritmo simplex é usualmente aplicável a problemas de programação linear que estejam em sua forma padrão, ou seja, a problemas de programação linear de máximo. Este problema aqui é um problema de mínimo. Então nós podemos utilizar essa propriedade para converter esse problema num problema de máximo, da seguinte forma: nós iremos maximizar agora as funções objetivos simétricas de z e w. Desta forma, o problema ele fica expresso como um problema de máximo da seguinte forma: temos ali agora duas funções objetivos a serem maximizadas. Então, partindo lá do nosso problema original, fazendo o passo 1, que foi a introdução das variáveis de folga e variáveis artificiais, e a seguir criando a nossa função objetivo artificial, temos agora o seguinte problema de máximo. É partindo dele que nós daremos início ao método simplex das duas fases. Passo 3. Seguindo a prescrição do algoritmo simplex, nós iremos agora preencher a nossa tabela. Essa tabela que está posta aí, com as variáveis do problema já relacionadas ali na primeira linha, nas colunas centrais. Iremos então partir do nosso problema modelado como um problema de máximo, transpor os coeficientes ali das funções objetivo e do conjunto de restrições técnicas para a tabela. Nas linhas 0 e 1, nós preencheremos com os coeficientes correspondentes às funções objetivo. Então ali nomearemos na primeira coluna a primeira linha como menos w, menos z, e faremos isso não antes sem mover aquelas parcelas que estão à direita nas equações que definem ali as funções objetivos z e w para a esquerda. Tá? Faremos assim. Tá? Movimentamos as parcelas para a esquerda, deixando do lado direito da equação apenas os coeficientes independentes, que irão entrar lá na última coluna da tabela. Na primeira linha da tabela, nós colocaremos os coeficientes correspondentes à função w. Tá? Então, ficará assim a primeira linha. Menos 2, menos 1, 0 para o x3, que não consta lá, menos 1, 0, 0 para as outras variáveis, e menos 70 na última coluna. Da mesma forma, agora para a função z. 5, 3, 0 para as demais variáveis, e 0 lá na última coluna, que corresponde ao coeficiente independente. Tá? Nas linhas que abaixo, agora a linha 2, 3 e 4, nós temos que colocar os coeficientes das equações que compõem conjunto de restrições técnicas. Tá? Temos que observar primeiro qual será a base desse problema. A base, se nós olharmos ali para aquela porção do sistema linear, para aquela coluna ali da variável x3, para a coluna da variável A1 e para a coluna da variável A2, nós vemos que a submatriz dos coeficientes correspondentes a essas colunas
formam uma matriz identidade. Isso irá caracterizar essas três variáveis, a x3, a 1 e a 2, como variáveis básicas. E elas entrarão ali então na primeira coluna da tabela, nas linhas 2, 3 e 4, então formando a base inicial do problema. Tá? Agora nós vamos transpor os coeficientes que estão lá na primeira, segunda e terceira equações, que formam o sistema de equações das restrições para a tabela. A começar da primeira, ficará assim: 1, 2, 1, 0 para as demais ali que não aparecem na primeira linha e 90 na última coluna. Para as linhas 2 e 3 agora, da mesma forma, tá? Iremos obter então esta configuração aí, pode ser conferida. Passo 4. Realizaremos o pivoteamento, que nada mais são do que aquelas operações entre linhas na tabela, tomando para isso a função "-w" como função objetivo. Partiremos então da nossa tabela devidamente preenchida, realizaremos as operações entre linhas e iremos observar lá na última coluna com a primeira linha, no lugar do -70, que resposta estará ocorrendo lá. Naquela célula, ao final do ciclo, estará a resposta da função "-w" da primeira coluna. Duas situações poderão ocorrer. A situação em que o w seja igual a 0, neste caso existirá uma solução viável para o nosso problema, e naturalmente a possibilidade de que o w seja diferente de 0. Neste caso não existirá solução viável para o problema. Então a fase 1 do método corresponde a esta fase de verificar o valor do w. Em função dessa resposta nós passaremos ou não para a fase 2. Iniciaremos a fase 1, portanto, buscando minimizar a função w ou maximizar "-w", que é a mesma coisa. Daremos partida aos passos do algoritmo simplex, observando na linha 0 da tabela o primeiro coeficiente negativo que aparece ali. No caso, temos ali na coluna da variável x1 o -2 como o primeiro número negativo que observamos, ao mesmo tempo o mais negativo entre eles. Então elegeremos essa coluna aí da variável x1 como a coluna de trabalho. A partir disso, faremos o quê? Na última coluna da tabela, naquelas linhas que fazem corresponder às linhas das variáveis, nós pegaremos aqueles números lá que é o 90, o 30 e 40 e os dividiremos pelos respectivos coeficientes presentes na coluna de trabalho. Ficaremos então com 90, 30 e 40 como resultado. O menor deles vai nos indicar a linha pivô, no caso então a linha 3. Na intersecção da linha pivô com a coluna de trabalho, nós encontraremos o elemento pivô. Teremos, portanto, divisão desta linha pivô pelo elemento pivô, resultando na nova linha pivô, que será, no caso aí, igual à antiga linha pivô, em função do elemento pivô ser igual a 1. A partir daí, como é usual no método simplex, nós faremos o cálculo das novas linhas, tá? Que será dada pela fórmula nova linha i igual à antiga linha i menos o coeficiente da linha i da coluna pivô ou coluna de trabalho multiplicado pela nova linha pivô. Então vamos passar aqui para a nova página, puxando a tabela e vamos calcular a nova linha 0. Tá? A nova linha 0 pela fórmula será igual à antiga linha 0 menos o coeficiente da linha 0 presente na coluna de trabalho, no caso lá o -2, multiplicado pela nova linha pivô que nós calculamos no passo anterior. Da subtração dessas linhas seguirá então a nova linha 0. Nova linha 1, nova linha 2 e nova linha 4. Tá? Iremos calcular agora. Então, a começar da nova linha 1. Nova linha 1 será igual à antiga linha 1, menos o coeficiente desta linha presente na coluna de trabalho, multiplicado pela nova linha pivô. Tá? Da subtração dessas duas linhas, seguirá a nova linha 1. Nova linha 2 será igual à antiga linha 2, menos o coeficiente desta linha presente na coluna de trabalho, multiplicado pela nova linha pivô. Da subtração dessas linhas, segue a nova linha 2. E finalmente a nova linha 4, que será igual à antiga linha 4 menos o coeficiente desta linha multiplicado pela nova linha pivô. Da subtração destas, seguirá a nova linha 4. Temos, portanto,
As 4 novas linhas calculadas, que juntamente com a nova linha pivô irão compor a nossa nova tabela. Confrontando a nossa nova tabela com a tabela original, nós observamos em primeiro lugar que, pelo fato de termos elegido como coluna de trabalho a coluna da variável x1 e como linha pivô a linha 3, a variável que entra na base agora é a variável x1 e a que abandona a base é a variável a1. Por isso, na tabela ali em cima, nós vemos o x1 tomando o lugar da variável a1, indicando nova base. Em segundo lugar, na nossa nova tabela, na intersecção da linha 0 com a última coluna, nós vemos a presença de um número diferente de 0, menos 10. Para que exista a garantia de uma solução ótima para o problema, é necessário que ali apareça naquela célula o número 0. Teremos que dar sequência então à fase 1 do nosso método, de modo a garantir uma solução para o problema. Continuaremos então rodando o algoritmo simplex, a partir então dessa nova tabela rotulada por ciclo 1, o que nos indica aí a finalização de um primeiro ciclo de cálculo, e a partir de agora o início de um ciclo 2. Iniciaremos o segundo ciclo de cálculo observando na tabela, na linha 0, o primeiro coeficiente negativo que aparece ali. Temos ali então na segunda coluna a da variável x2, o coeficiente menos 1, como o primeiro negativo. Tomaremos, portanto, a segunda coluna como coluna de trabalho. Vamos agora lá na última coluna da tabela, vamos pegar aqueles coeficientes presentes lá nas linhas das variáveis e dividi-los pelos respectivos coeficientes presentes na coluna de trabalho. Resultará esses 3 cálculos. O segundo cálculo ali não poderemos fazer. Entre o primeiro e o terceiro, o menor será o 10, nos indicando, portanto, que a linha pivô é a linha 4. Da intersecção desta linha 4, que é a linha pivô, com a coluna de trabalho, resultará o elemento pivô. Portanto, dividindo a linha 4 pelo elemento pivô, teremos a nova linha pivô. Neste caso, igual à antiga, em função do elemento pivô ser igual a 1. Próximo passo, dando sequência aqui ao procedimento usual do método simplex, temos que calcular as novas linhas da tabela. Já temos ali a nova linha 4, que é a nova linha pivô. Puxamos a tabela para cá agora e vamos calcular quem? A nova linha 0, a nova linha 1, a nova linha 2 e a nova linha 3. A começar da nova linha 0. Vamos recorrer lá então àquela nossa fórmula do método simplex que diz assim: a nova linha 0 será igual a antiga linha 0 menos ao coeficiente desta linha 0 presente na coluna pivô ou coluna de trabalho multiplicado pela nova linha pivô, que será essa nova linha que aparece aqui na segunda linha dessa tabela menor. Subtraindo uma da outra, temos a nova linha 0. Nova linha 1 será igual à antiga linha 1 menos coeficiente desta linha 1 multiplicado pela nova linha pivô. Será a segunda linha dessa tabelinha que aparece aí abaixo. Fazendo a subtração da de cima pela segunda, teremos a terceira, que é a nova linha 1. Nova linha 2, antiga linha 2, menos coeficiente da linha 2 presente na coluna de trabalho, multiplicado pela nova linha pivô. Da subtração dessas duas linhas resulta a terceira, que é a nova linha 2. Finalmente, ali a nova linha 3, que é a antiga linha 3 menos o coeficiente desta linha presente na coluna de trabalho multiplicado pela nova linha pivô. A subtração dessas duas resulta a terceira ali, que é a nova linha 3. Juntando estas 4 linhas com a nova linha pivô calculada no passo anterior, temos então a nova tabela. De posse da nossa nova tabela, iremos, como de costume, confrontá-la com a tabela anterior e repararmos que, em função de termos elegido como coluna de trabalho a coluna da variável x2 e como linha pivô a linha 4, a variável que passa a entrar na base agora é a variável x2 e a que abandona a base é a variável a2. Na tabela de cima, vemos, portanto, ali na primeira coluna, na última linha, a variável x2 tomando o lugar da variável a2, indicando mudança de base. Então, a esta nossa nova tabela em cima,
nós rotularemos como ciclo 2, indicando o final de um segundo ciclo de cálculo, e passaremos agora a trabalhar com ela. Vamos observar que lá na última coluna, na linha 0, nós temos o valor 0 como resposta para a função objetivo artificial w conforme queríamos. Relembrando o que dissemos lá atrás, era necessário que esta função w apresentasse lá naquela célula um valor 0 ao final de um determinado ciclo de cálculo para que houvesse a garantia de existência de uma solução para o problema. Então, retomando, após a introdução das variáveis de folga e das variáveis artificiais lá no início do nosso problema, após a construção da função objetivo artificial, que é aquela a ser minimizada, função w, após escrever o problema na forma tabular e finalmente realizar o pivoteamento tomando a função "-w" como função objetivo, nós geramos essa nova tabela correspondente ao ciclo 2, cuja resposta para a função w é 0. Então, a partir deste ponto, nós começamos a fase 2 do método. Passo 5. O passo 5 corresponde à fase 2 do método. De que forma iremos proceder? De posse da tabela, nós iremos suprimir a linha 0, aquela linha correspondente à linha da função objetivo artificial, e iremos suprimir também as duas colunas correspondentes às colunas ali das variáveis artificiais A1 e A2. Feito isso, iremos obter uma nova tabela reduzida, onde teremos lá na linha superior apenas coeficientes correspondentes à função objetivo z, e não mais os coeficientes correspondentes às variáveis artificiais. De posse dessa nova tabela reduzida, nós iremos aplicar o método simplex de modo a minimizar a função objetivo z. Olhando, entretanto, para essa nova tabela reduzida, nós vemos que não temos números negativos na linha superior, ou pelo menos um negativo que nos indique uma coluna de trabalho e inicie um ciclo de cálculo. Ou seja, essa tabela ela já se encontra finalizada do ponto de vista do algoritmo simplex. O que ocorreu aí foi que o final da fase 2 do método se deu concomitantemente com o final da fase 1. Quando suprimimos a linha 0 na tabela grande e as duas colunas correspondentes às variáveis artificiais, a tabela reduzida que veio já veio pronta do ponto de vista do simplex. Esta é uma característica dos problemas de minimização. Isso nem sempre vai ocorrer. Pode ser que ao obter a tabela reduzida nós tenhamos números negativos naquela linha superior e tenhamos daí que gerar um ou dois ciclos de cálculo ou mais de modo a chegar na solução final. Tá? Aqui nós já nos deparamos com a solução pronta, e o que vamos fazer agora é ler a solução a partir da primeira e da última coluna da tabela. Então a solução do problema será esta. Lendo lá da primeira para a última coluna, nós descobrimos que o menos z é igual a menos 180. Multiplicando esta equação por menos 1, nós vamos descobrir que o valor mínimo da função objetivo é igual a 180. E os valores das variáveis serão iguais àqueles valores que constam lá na última coluna. Então teremos a correspondência aí do x1 para o 30, x2 igual a 10, x3 igual a 40 e o x4, por não figurar entre as variáveis básicas ali na primeira coluna, será igual a 0. Tomando então o nosso problema na forma em que foi proposto, ou seja, como um problema de minimização, sujeito a um conjunto de restrições técnicas que o caracterizam como um problema de programação linear em sua forma não padrão, obtivemos aí uma solução cujo conjunto de valores para as variáveis x, se substituídas num conjunto de restrições técnicas, seja na forma original, seja na forma transformada, deverão satisfazer a cada uma dessas equações e inequações. Quero dizer, quando substituídos os valores de x em cada uma dessas expressões, inequações e equações, nós deveremos ter uma coerência entre o lado esquerdo e direito das inequações e uma igualdade entre o lado esquerdo e direito das equações. Lembrando que os valores das variáveis artificiais A1 e A2 são 0, nesta solução final.
Para finalizar, gostaria de sugerir que você resolvesse este mesmo problema, não mais como um problema de mínimo agora, mas sim como um problema de máximo, utilizando a mesma função objetivo e as mesmas restrições técnicas. O único impacto que essa mudança irá gerar no cálculo será nos sinais dos coeficientes da função objetivo que irão compor lá a tabela inicial. Tá? Teremos assim a nossa função objetivo com o lado direito movimentado para o lado esquerdo da equação aí do z, nos deixará uma equação assim, isso terá um impacto nos sinais desses coeficientes lá na tabela. Fica aí então uma sugestão de estudo. A solução para este mesmo problema tratado como um problema de máximo é esta aqui, ó, z igual a 240 e este conjunto de valores aí para as variáveis x. Antes de encerrarmos a nossa aula, nós iremos apresentar um resumo das operações necessárias à resolução de problemas de programação linear pelo método simplex, esteja o problema na sua forma padrão, esteja na forma não padrão. A começar pela função objetivo. Se tivermos uma função objetivo de maximização, nenhuma operação será necessária nesse caso, pois o algoritmo simplex usualmente é aplicável a problemas de máximo. Agora, se tivermos uma função objetivo de minimização, neste caso deveremos reduzir o problema a um problema de maximização, utilizando a propriedade que vimos nessa aula, que diz que minimizar uma função objetivo z equivale a maximizar a sua simétrica. Em relação às restrições, se tivermos restrições de igualdade, nós deveremos inserir variáveis artificiais à esquerda nas equações. Para restrições que tenham sinais do tipo menor ou igual, nós utilizaremos as variáveis de folga. E para restrições do tipo maior ou igual, nós iremos utilizar as variáveis de folga negativa, também ditas variáveis de excesso, e também as variáveis artificiais. Tá? Lembrando que não devemos ter números negativos à direita das equações e inequações nas restrições, caso esse em que deveremos multiplicar toda a expressão por -1 de modo a eliminar aquele sinal negativo. E com esse resumo, portanto, nós resolvemos todos os tipos de problemas, estejam eles na forma padrão ou não padrão. Tá? Com isso, nós terminamos a exposição do método analítico de resolução de problemas de programação linear. Na próxima aula, nós abordaremos os problemas pelo método computacional.